Joana Miranda, em relação a esta situação dos contentores, a aposta certa é os contentores ficarem, este terminal de contentores ficarem em Alquedra? Bom, Helena, antes de mais, os meus cumprimentos a todos os elementos da mesa. É importante não se esquecermos uma coisa, é que a cidade nasceu do Porto e a cidade é o Porto. E, portanto, a cidade nasceu e desenvolveu-se em torno do seu Porto. E, portanto, nessa medida, hoje em dia o Porto de Lisboa tem vindo a ser muito atacado, não só na questão dos contentores, mas também nas próprias relações laborais que existem no Porto de Lisboa, como se sabe e é público, a luta imensa que os estivadores têm feito, porque são hoje em dia obrigados a trabalhar imensas horas por dia, fazem uma média de 23 horas. Isto são condições de trabalho sobre-humanas e, portanto, não são aceitáveis num Estado democrático de direito como aquele que nós temos. Mas existe ainda outra circunstância, é que estes trabalhadores estão a ser alvo do seguinte: existe uma pool de trabalhadores, os estivadores têm uma pool de trabalhadores, espécie de uma empresa de outsourcing que fornece trabalhadores, e essas empresas têm vindo a ser encerradas, os trabalhadores, entretanto, os mesmos sócios dessas empresas que encerraram abrem outras empresas, ou pelo menos são testas de ferro dessas outras empresas, para contratarem pessoal precário, sem direitos, amedrontado e, portanto, necessariamente uma mão de obra dócil e baratinha. E é isto que se tem passado, além de que, como contrapartida, são obrigados, enfim, é a contrapartida que lhes é posta em cima da mesa, a formarem novos sindicatos, ou seja, dividir para reinar. E isto tem que ser denunciado e, portanto, deixo desde já aqui esta mensagem. Em relação aos contentores? Relativamente aos contentores, pois aqui é importante não esquecer uma coisa: esta história da concorrência é um disparate. Eu ainda ontem estive reunida, aliás, eu até vou ler, para não dizer de forma incorreta, com o Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes Marítimos do Centro e Sul de Portugal. E esta história é um disparate. Porquê? Porque o projeto para a Trafaria é um mega porto que alberga mega navios de grande, mega porte, e, portanto, o que significa que, hoje em dia, os navios de pequeno e médio porte que que estão aqui no Porto de Lisboa, atracam aqui no Porto de Lisboa, esses navios não vão para aí. Vão passar aí para o Porto de Leixões, para o Porto de Aveiro. É isto que vai suceder. Portanto, não há aqui uma questão de concorrência. Isso é um disparate. E é um disparate porquê? Porquê é que acontecem estes disparates? Porque Suas Excelências, que estão à frente do Governo, não têm a hombridade de falar com as pessoas especializadas, que todos os dias ali trabalham e que conhecem o Porto como ninguém. Esta é que é a grande questão. E depois não se tem uma visão estratégica. Faz aqui imensa falta uma visão estratégica do país. E que visão estratégica é essa em relação a esta temática? A visão estratégica é esta. Nós até poderíamos ter um porto na Trafaria. Isso não significa que se tenha que acabar com o Porto de Lisboa. Muito pelo contrário. Agora, como é óbvio, e a existência também aí de uma rede ferroviária em bitola europeia para fazer precisamente o percurso das mercadorias que ali são, entretanto... o acesso ferroviário era uma boa solução. Sem dúvida. Esta faz parte de uma das grandes visões estratégicas para o país, para o desenvolvimento do país. Portanto, enquanto os projetos que existem são estes, isto é uma burrice. E é uma burrice, eu explico-lhe porquê. Nós não defendemos exatamente que que os contentores devam de ficar exatamente no sítio em que estão hoje, mas não devem sair da cidade de Lisboa. Não devem. E pior é que, ao irem para a Trafaria, nós estamos confrontados com um grande problema. É que hoje em dia, o que acontece é o seguinte: Lisboa tem um custo de vida acessível, quer ao turismo, quer a nós próprios, porque nós temos aqui precisamente o Porto de Lisboa, as mercadorias atracam aqui, existe um fácil escoamento das mercadorias pela cidade e isso faz com que não hajam custos acrescidos. Ao colocarmos as mercadorias, quer na Trafaria, quer noutros portos, dentro daquela visão que lhe referi ainda há pouco, isso vai aumentar necessariamente
o preço dos produtos, porque vai existir um aumento de custos da circulação das mercadorias para chegarem a Lisboa, o que vai implicar um aumento do custo de vida na cidade. Joana Miranda, em relação à concessão por concurso e tendo em conta todo o processo complexo da Lisconte, qual é a sua opinião? Acha que está garantida desta vez a transparência de todo o processo de concessão? Isso é para eu morrer. Mas antes de mais eu quero só dizer o seguinte: nós de facto não deixamos também aqui de assistir a esta troca de bocas entre PSD e PS por um motivo. É porque são estes dois partidos que de facto têm conduzido o país e a cidade ao estado em que ela se encontra hoje e, portanto, uns são culpados de umas coisas más, outros são culpados de outras coisas péssimas e vice-versa. E, portanto, é realmente preciso que as pessoas comecem a repensar este modelo e aquilo que querem para o país e para a cidade. Porque disto já vimos o que é. Agora, para dizer o seguinte, relativamente a Sines, vamos lá ver, está-se aqui também a tentar colocar em concorrência Sines com o Porto de Lisboa e com o Porto da Trafaria. Mas Sines foi comprado em grande parte pelo o meu colega de mesa falava há pouco na PSA, isso é Singapura, são os chineses, foram os chineses que vieram comprar. Os chineses não fazem as coisas porque são burros, têm um interesse, obviamente, um interesse muito grande comercial no Porto de Sines, porque ali conseguem ir diretamente, em termos nacionais, de abastecimento nacional. Não é propriamente o Porto de Sines que está aqui em causa, portanto não existe essa concorrência de que se fala. Agora, também a concorrência é quais são os três grupos que ganham com estes negócios. É a PSA, é a TE, Coronel Figueiredo e a Mota-Engil. São os três grandes grupos que estão aqui em concorrência. É disto que se trata. É esta a concorrência que os portugueses pensam que... Vamos lá ver, estamos a falar aqui de três entidades, não mais do que isso. Relativamente, não posso deixar de fazer referência aqui à situação dos cruzeiros. O projeto, é preciso ter-se atenção a isto. Nós, de facto, defendemos que devemos ter mais navios de cruzeiros que aquilo que temos hoje, porque é completamente inadmissível, no nosso ponto de vista, que o Porto de Lisboa receba menos navios de cruzeiros do que, por exemplo, recebe o Porto do Funchal. Não faz sentido. E isso traz menos economia para a cidade, traz menos turismo para a cidade. Claro, o turismo não é tudo, mas também é. Agora, vamos lá ver uma coisa. O projeto em curso é um projeto que acosta num raio de 10 km de comprimento estes navios de cruzeiro, ao contrário daquilo que é feito numa série de outras cidades europeias em que a acostagem é feita em U. O que é que isto significa? Isto significa que nós estamos a ser cilindrados relativamente a qualquer atividade económica ligada ao rio que possa existir nesses 10 km. E, portanto, essa não é uma boa política, porque isso faz com que nós não possamos crescer em termos de novas atividades económicas geradas em torno do rio. O nosso rio não é aproveitado, nós somos talvez a única cidade europeia que não aproveita o magnífico rio que tem, nomeadamente em termos económicos também. E também importa referir uma coisa. O meu colega de mesa do PSD fez referência a que o Porto de Lisboa traria, enfim, más qualidades de vida para os habitantes da cidade. Isso é um disparate. E é um disparate, no meu ponto de vista, porquê? Porque é importante ter-se em conta que o facto do Porto de Lisboa se encontrar em Lisboa significa que gera cerca de 100 vezes mais postos de trabalho do que os que já gera por si próprio. Ou seja, numa série de tantas outras atividades económicas e profissionais que se geram em torno, precisamente, do Porto de Lisboa. Faz mexer toda a atividade económica, dá mais, exatamente. E realmente concordo com o meu colega do Bloco de Esquerda quando diz que a visão que se está a procurar ter de Lisboa é uma visão de postal. A cidade é uma cidade hoje em dia só de serviços e agora já não tem indústria e agora pretende-se atirar também esta atividade para a trafaria, para que fique muito bonitinha, mas nós não vivemos do muito bonitinho, é preciso termos uma visão estratégica do país e da cidade, e sem dúvida que manter o Porto de Lisboa em Lisboa
é importantíssimo em termos de crescimento económico e desenvolvimento do país e da cidade. Joana Miranda, peço também uma opinião sobre esta questão dos terrenos de Santa Apolónia e Matinha. Se o Presidente da Câmara de Lisboa deveria ter feito ou deveria fazer mais pressão para ser devolvido, para esses terrenos serem devolvidos ao património municipal? Olha, Helena, relativamente a isso, o que tenho a dizer é o seguinte: ao contrário do que diz o meu colega mesmo do PSD, o rio e as margens do rio não são dos portugueses, são da administração do Porto de Lisboa. E, portanto, isto significa, e o nosso entendimento enquanto partido é este, é de que o rio e as margens do rio devem de ser, de voltar para os cidadãos, para a população, ou seja, devem ser municipalizadas por todos os municípios, obviamente não só pelo de Lisboa, mas por todos os municípios ribeirinhos. Deixe-me só fazer, e isso acontece também, obviamente, relativamente aos terrenos. Agora, deixe-me só fazer também uma referência muito célere relativamente a isto. É que a estratégia, atenção, eu já fiz aqui referência, nós somos a favor de que entrem em Lisboa mais navios de cruzeiro, mas não somos a favor de que com esse percurso de acostagem de 10 km, é bom que as pessoas tenham em conta uma situação, é que os navios de cruzeiro trazem em média 100 a 200 euros para Lisboa. Isto significa o quê? Que o transshipment traz cerca de 300 euros por cada, ou seja, por tirarem as coisas dos contentores, voltarem a colocar as coisas nos contentores. Portanto, 600 euros. Ou seja, se nós podemos ter as duas coisas, não estamos a pensar devidamente. Nós podemos ter na mesma os cruzeiros e podemos ter ainda... Capitalista. Não é capitalista, é pura e simplesmente uma visão estratégica de desenvolvimento, que pelos vistos falta a muitas pessoas. E a muitos partidos. Agora, relativamente ao resto, dizer o seguinte: aumento do terminal de Alcântara. O aumento é importante. Porquê é que é importante? Porque hoje em dia os estivadores, o terminal de Alcântara tem cerca de 400 a 500 contentores. Isto significa o quê? Que os estivadores, neste momento, têm empilhados uma série de contentores e, portanto, para tratarem do contentor de baixo, têm que primeiro tirar de cima daquele não sei quantos contentores. Se existir uma maior extensão, obviamente não demorarão tanto tempo a chegar ao contentor que precisam de tratar. Isto significa o quê? Aumento da produtividade. E em vez de termos 400 ou 500, podemos ter milhões. É isto que está aqui em causa. Portanto, obviamente que é uma boa política, obviamente que isso devia de seguir. Relativamente aos terrenos, já lhe disse, obviamente que eu defendo a municipalização pelas zonas ribeirinhas do rio, das margens do rio e dos terrenos, mas atenção, para que isto possa acontecer e isto tenha proveito para a população, é preciso que à frente do governo e à frente das variações estejam homens e mulheres de caras lavadas e de mãos limpas. Não, senão estamos sempre subjugados aos mesmos interesses, que não são certamente os da população.